Nos nossos vídeos anteriores, nós falamos um pouco sobre as experiências de profissionais da saúde, de quem está na linha de frente desse cuidado com as internações, com o acompanhamento dos casos graves que necessitam de intubação, de quem precisa estar nesse momento que requer tanto cuidado, que é de dar notícia do agravamento dos quadros, da proximidade da morte e da própria morte. Falamos sobre esse cuidado mais direto relacionado ao contexto da pandemia. Mas, além desse cuidado tão direto, nós abordamos também das relações familiares dessas pessoas que atuam na linha de frente e a questão dos cuidados indiretos, dos cuidados com as pessoas próximas, com as pessoas que requerem atenção, com as pessoas que são dependentes, como as atividades de cuidado, elas fazem parte da vida profissional de muitas pessoas e da vida diária, pessoal, familiar de muitas pessoas, muitas vezes das mesmas, mas agora nesse vídeo nós vamos focar nas atividades de cuidado que também se intensificaram no último ano, que também tem especificidades desse contexto da pandemia, pensando que muitos dos serviços destinados ao cuidado diário, em que crianças pequenas, crianças maiores, adolescentes, pessoas com deficiência e assim por diante podiam passar parte do tempo enquanto familiares trabalham, como as escolas e outras instituições, como as instituições de contraturno da rede de assistência, como as instituições que dão apoio ao cuidado de pessoas com deficiência, assim por diante. Com a suspensão ou a redução das atividades dessas instituições, tarefas de cuidado que já eram bem presentes e demandavam bastante no cotidiano, passam a demandar ainda mais, né? E o cuidado se revela como extremamente fundamental. Embora as atividades do cuidado sejam tantas vezes invisibilizadas, não reconhecidas como trabalho, ou até mesmo desvalorizadas, né? Hoje nós vemos o quanto o cuidado é fundamental, demanda muito tempo, demanda muita dedicação, demanda muita energia física, psíquica, afetiva, demanda muito, né? Então nós temos os cuidados domésticos, os cuidados com as crianças, os cuidados com as pessoas idosas, com pessoas com deficiência, com pessoas adoecidas, pensando também as questões de gênero e desigualdades, como nós temos a grande maioria das pessoas que é responsável principal ou responsável exclusiva por esses cuidados são as mulheres. E o cuidado, ele é humano, ele é uma atividade humana. Todos podemos cuidar e todos podemos precisar de cuidados, precisar receber cuidados. Todos precisamos receber cuidados em momentos da nossa vida. Então, ao invés de pensar como uma tarefa naturalmente das mulheres, uma tarefa própria das mulheres, é uma questão muito importante que a gente pense o cuidado como uma atividade humana, fundamentalmente humana. Todos nós podemos cuidar e é muito importante que a gente olhe com mais atenção e sensibilidade, de forma mais honesta, para as relações de cuidado, quanto elas demandam muito de nós e é preciso uma organização mais igualitária de como as atividades de cuidado acontecem no cotidiano. Um exemplo é o cuidado com as tarefas domésticas. Todos nós precisamos nos alimentar, todos nós precisamos nos abrigar, ter a casa para morar,
a casa limpa, as roupas limpas, as condições de higiene tão fundamentais para a saúde. Então, todos nós precisamos de condições no dia a dia que dependem que tarefas domésticas sejam realizadas. Tarefas domésticas como cozinhar, lavar, passar, limpar, arrumar e assim por diante, né? Mas, segundo uma pesquisa de 2019, ou seja, antes mesmo da pandemia ter início, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, então antes desse contexto em que tanta coisa se intensificou, as mulheres, elas são as principais responsáveis pelas tarefas domésticas, cerca de 8 horas e meia a mais do que os homens por semana. Então é algo para a gente olhar, né? O que acontece nessa divisão que as mulheres acabam fazendo muito mais, sendo que todos nós, todas as pessoas precisam dessas tarefas no nosso dia a dia, né? Em 2020, com a pandemia, em que as escolas e outros serviços suspenderam ou reduziram as atividades, o cuidado das crianças e de outras pessoas que demandam cuidado passou a ser em tempo integral, passou a demandar muito mais tempo. Passou a demandar, mesmo quando a pessoa está fazendo alguma outra coisa, é preciso prestar atenção, acompanhar, ver se está tudo bem. O cuidado passou a ser, então, uma tarefa para muitas pessoas em tempo integral. Para muitas pessoas, e nós sabemos que para a maior parte dessas pessoas são mulheres, né? O quanto a questão de gênero está presente aí. Pensar, então, nos cuidados na pandemia é pensar nos efeitos na vida das mulheres. No dia 8 de março, no IMES, nós fizemos um evento sobre isso. Eu vou colocar o vídeo aqui abaixo. Quem não pôde assistir no dia 8 pode assistir agora, tá bom? E pensar como essas tarefas são majoritariamente exercidas pelas mulheres. Vocês trouxeram entrevistas, relatos, algumas pessoas escolheram notícias sobre os cuidados na pandemia. Foi uma atividade de 2 semanas atrás. Muitos de vocês entrevistaram profissionais de saúde, outras pessoas que em casa estão responsáveis pelo cuidado com as crianças pequenininhas, crianças de diferentes idades, quem está responsável por pessoas idosas, quem acompanha alguma condição de adoecimento que requer uma atenção especial. Então, vocês fizeram uma série de entrevistas muito importantes e também escolheram notícias, né? Uma das notícias: mães estão no limite, famílias vivem estresse inédito com crise e quarentena. Então, como é ser mãe nesse momento da pandemia? Mães de recém-nascidos redobram cuidados diante da pandemia. Então, como é ser mãe de recém-nascido nesse contexto? Pensar o trabalho das mulheres. Então, aqui são dados da pesquisa Sem Parar. Eu vou ler aqui os dados para vocês. 50% das mulheres passaram a cuidar de alguém na pandemia, crianças, idosos, pessoas com deficiência ou até mesmo adultos que podem ser responsáveis pelo próprio cuidado, mas são mulheres que se responsabilizam por esse cuidado. 41% das mulheres seguiram trabalhando durante a pandemia com manutenção de salários e afirmaram trabalhar mais na quarentena. Então, a gente vê essa questão da sobrecarga. No nosso estágio de triagem, quem realizou triagem com adultos, nós realizamos entrevistas com profissionais da educação e os relatos dessa sobrecarga são algo bem marcante. Essa escuta das experiências de profissionais da educação nos mostra como é relevante essa atenção a elementos que estão presentes nessa pandemia. 40% das mulheres afirmaram que a pandemia e a situação de isolamento social colocaram a sustentação da casa em risco. Então, tem muitas pessoas muito preocupadas com as condições de sustento, com as condições financeiras para as necessidades básicas de sobrevivência. Isso torna o contexto da pandemia no Brasil ainda mais difícil.
um cenário político que precisaria de ainda mais organização e força política e não da negação da gravidade do que está acontecendo. 58% das mulheres desempregadas são negras, né? Pensando como as crianças estão em casa, existe o desafio de, além do cuidado, além do cozinhar, do limpar, do cuidar da higiene, do cuidar da saúde, existem muitas mulheres, muitas pessoas, a maior parte mulheres, mas mulheres e homens, acompanhando as aulas, os exercícios, as atividades. Então essa passa a ser mais uma atividade do dia a dia, né? Aqui nessa matéria, o desafio da educação e isolamento social, as aulas online impõem uma reestruturação do papel das mães, que também são professoras, e revelam os desafios das que são analfabetas ou não estudaram o suficiente para poder orientar os filhos. Então é um grande desafio, desde as professoras que estão trabalhando em casa, e soma-se o trabalho de dar aulas ao trabalho de acompanhar as aulas dos filhos e filhas, as muitas pessoas que não têm condições de estudo, ou são analfabetas, ou não têm acesso à internet, não conseguem acompanhar. São muitos os desafios, né? Essa matéria mais especificamente fala do malabarismo de ser mãe e professora na quarentena, pensando que, para além dos desafios do ensino remoto, as educadoras acumulam tarefas como as atividades domésticas, acompanhamento escolar dos filhos e cuidado com os membros da família, né? Mostrando a importância de que essas experiências sejam escutadas, que a gente perceba como esse acúmulo, essa sobrecarga pode ter efeitos na saúde psíquica. Nessa matéria, professoras falam sobre a insegurança. Então, até 2020, em que a maior parte das atividades estavam à distância, havia toda a dificuldade de lidar com o acúmulo das demandas do trabalho à distância, com os cuidados familiares, com os cuidados domésticos. Agora a gente tem um contexto de pressão para o retorno presencial das atividades sem condições seguras de saúde. Então, quem está acompanhando o nosso projeto de atenção à saúde psíquica, escuta e atenção à saúde psíquica de profissionais da educação, está notando o quanto esse tema do retorno às aulas presenciais gera preocupação, gera angústia. As pessoas gostariam, muitas delas relatam que gostariam muito de retornar, gostariam muito de estar com as crianças, mas lamentam a falta de condições, lamentam a falta de segurança. Então essa matéria diz assim: o sentimento é de medo com o retorno às aulas presenciais pelas más condições da escola. Na mesma matéria é trazido: dentro da realidade escolar não há segurança, principalmente em escolas que atendem crianças, como a Sue sempre nos conta, ela que trabalha numa escola com crianças, como receber a criança que está chegando na escola pela primeira vez, primeiro dia de aula, ou então a criança que ficou um ano da pandemia fora, está com saudade, está se sentindo frágil, teve perdas nesse ano de pandemia, passou por dificuldades. Como receber essas crianças e não ter um contato físico, não ter um abraço, não poder estar próximo? Uma criança começa a chorar, como é que você acolhe? É muito difícil você poder retomar essas atividades sem as condições seguras, colocando limites e colocando regras e restrições que para as crianças é muito custoso atender e seguir. Tem sido realmente muito angustiante, né? No nosso formulário, no estágio de triagem com adultos, nós perguntamos algumas alterações que os participantes notaram em relação à saúde psíquica. Muitos falaram de ansiedade, muitos falaram de preocupação, muitos falaram de desânimo. As alterações do sono também estiveram entre as respostas, né? Nessa matéria mostra insônia em 78% dos professores do país. Levantamento realizado pelo Instituto TIM mostra impacto do coronavírus na saúde mental e bem-estar de docentes. Essa professora, ela é entrevistada pela matéria, que ao retorno das aulas presenciais, ela com medo de infectar a mãe idosa que demanda cuidados, que ela é responsável por esses cuidados, ela fez um lugar para ela dormir na garagem e assim não tá tão perto
da mãe dela, né? Então essa é uma imagem dela dormindo na garagem, e a dificuldade para lidar com toda a tensão, preocupação, ansiedade, nervosismo, angústia desse retorno. Então essa outra matéria sobre como os professores também são profissionais de cuidado, né? O tema da nossa aula de hoje são as relações de cuidado. Os professores também são profissionais de cuidado e requerem cuidados, que é algo que a gente vem buscando fazer nos nossos projetos, nós da psicologia também, profissionais de cuidado. Atravessando a nossa aula de hoje esse tema, como as relações de cuidado no campo profissional, também tem tudo a ver da vida pessoal, da vida familiar, do acompanhamento à saúde psíquica das pessoas. Para muitas mães responsáveis pelo cuidado das crianças, foi difícil, é difícil, tem sido difícil a retomada do trabalho. Como nós vimos no começo da nossa aula, lá em junho do ano passado, uma criança, um garoto de 9 anos que acompanhou a mãe, empregada doméstica, no trabalho, acabou morrendo, caindo do 9º andar de um prédio, porque enquanto a mãe ia passear com o cachorro da patroa, a patroa não olhou, deixou com que o menino ficasse sozinho no elevador. Então, pensando nessa angústia de muitas mães, de muitas mulheres que, tendo os cuidados familiares, precisam retornar à atividade presencial sem as condições da atividade profissional presencial, vamos encaminhando para a finalização da aula, que a gente ainda poderia dizer tantas coisas sobre as relações de cuidado, mas encaminhando para a finalização da aula, pensando em muitas mulheres que estão no mercado informal, muitas mulheres que não têm um vínculo empregatício, muitas mulheres que estão desempregadas. Então, como que é esse retorno? Aqui o impacto econômico do coronavírus para as mulheres. Elas são a maioria, são muitos os homens desempregados também. Para eles também é muito difícil colocar a questão dos impactos da pandemia. Quando a gente faz esse recorte sobre as mulheres, é pensando os agravamentos das vulnerabilidades, mas para os homens que estão em situação de informalidade, que estão em situação de desemprego, que têm também seus familiares, seus filhos e filhas, seus parentes, seus pais, suas mães, pessoas idosas, é uma situação muito impactante, muito fragilizadora para mulheres e homens, né? 53,8% das mulheres estão sem trabalho, 46,2% dos homens. As principais dificuldades observadas por mulheres entrevistadas na pesquisa Sem Parar falam dos riscos à sustentação da casa diante da pandemia, dificuldade de pagar as contas básicas, dificuldade de pagar aluguel, dificuldade de acesso a alimentos, dificuldade de acesso a medicamentos. Nessa matéria, como trabalhadoras informais temem não ter como alimentar os filhos em crise do coronavírus. E aí, pensando nas pessoas que exercem trabalho doméstico, nas pessoas que exercem trabalho doméstico remunerado, que trabalham nas casas de outras pessoas, na limpeza da casa de outras pessoas, com alimentação, ou então com cuidado de crianças, cuidado de pessoas idosas, o trabalho doméstico, pessoas que trabalham na casa de outras pessoas recebendo por isso, trabalho doméstico remunerado. 6,5 milhões de pessoas que exercem esse trabalho doméstico remunerado no Brasil. 92% delas são mulheres e 63% das mulheres são negras. Então aqui a gente tem uma imagem mostrando como a grande maioria que exerce esse trabalho são as mulheres. É importante a gente pensar sobre esse trabalho que é realizado no contexto das casas, no contexto das relações familiares, no contexto das relações de cuidado, cuidados com a limpeza, cuidados com a alimentação, cuidados com a saúde, cuidados com as crianças pequenas, cuidados com as pessoas idosas, cuidados com as pessoas com deficiência. Não há como falar de relações de cuidado sem falar das pessoas que exercem trabalho doméstico remunerado e o quanto muitas vezes as condições para o exercício desse trabalho doméstico remunerado
são muito precárias, né? Nós vimos também o quanto 1,5 milhão de pessoas perderam seus empregos, né, na pandemia, pessoas que realizam trabalho doméstico, e que desde o início houve coação, houve pressão para que sejam obrigadas a trabalhar sem que haja condições de segurança para esse trabalho, né? Tanto as trabalhadoras domésticas diaristas, mensalistas, também as cuidadoras de idosos, que cresceu a demanda para cuidadores de idosos. Aqui está um depoimento. A minha patroa não permitiu que eu ficasse em casa. Ela está se referindo ao início da pandemia, quando a recomendação era o isolamento social para todos, né? E quando voltam recomendações assim, o quanto é difícil. Existem municípios que chegam a declarar que empregada doméstica é um serviço essencial. Nesse caso, nesse município foi declarado um serviço essencial desde que fosse responsável pelo cuidado de alguém. E aí ela conta esse relato. A minha patroa não permitiu que eu ficasse em casa e que para que eu continuasse trabalhando, ela fez uma declaração me colocando como se eu fosse cuidadora de idosos. Mas na verdade eu faço serviços gerais, limpo a casa, lavo, passo a roupa e faço comida. Na casa dela não tem idoso nem criança, eu ando com esse papel, porque se a fiscalização me parar, tenho que apresentar ele a carteira de trabalho. Então, diante dessas condições tão precárias de sobrevivência, em que tantas pessoas estão desempregadas, tantas pessoas estão na informalidade sem os direitos trabalhistas, em que tantas pessoas estão preocupadas e sentindo as condições de sustento ameaçadas com a pandemia, pensar nas desigualdades do trabalho doméstico remunerado é também uma questão muito importante. Por isso, minha recomendação agora é que vocês assistam esse vídeo sobre ser empregada doméstica, as condições do trabalho doméstico remunerado no Brasil, como é atravessado por uma série de questões que requerem a nossa atenção, requer que a gente pense com cuidado sobre essas relações de cuidado. Então assistam a esse vídeo, que ele vai ser importante para o nosso exercício em seguida, ok?